um. Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro, o videocast de quem quer vencer na vida e no esporte. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu vou entrevistar mais um campeão mundial de futebol, tetracampeão mundial, bicampeão mundial de clubes pelo São Paulo Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Rodrigues de Jesus, ô Ronaldão. Ronaldão, valeu, muito obrigado pelo convite. Demorou um pouco, mas acabou dando certo, né? As datas aí acabaram coincidindo. Prazer imenso participar com você aqui. Nós que agradecemos a tua presença, obrigado por ter vindo e vamos fazer uma resenha maravilhosa aí contigo, Ronaldão. Vamos começar pelo teu apelido, meu querido. Onde você ganhou essa alcunha aí de Ronaldão, oficialmente falando? Eu acho que foi um dos momentos mais especial da minha carreira, na Copa do Mundo de 94. Na minha chegada em Los Angeles para minha apresentação, eu vim do Japão convocado, uma semana antes da Copa do Mundo. E aí, uma felicidade muito grande, a convocação. Aí chegando em Los Angeles, no aeroporto, em São José, a imprensa inteira, Ronaldão, Ronaldo. Eu falei assim, meu nome é Ronaldo, eu gostaria que fosse chamado de Ronaldo. Mas eu não sabia que tinha um problema do Ronaldo, que era o Ronaldinho e já estava com outro Ronaldo. Tinham dois Ronaldos na seleção, Ronaldinho estreando, eu Ronaldo, mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo, não tinha nem chegado ainda, né? Aí eu estou no jantar, na apresentação, pro jantar, na concentração no Brasil. Aí vem o Zagallo e o Parreira, Ronaldão, bem-vindo. Eu falei, poxa, eu falei com os caras que eu queria que chamasse de Ronaldo. Aí no dia seguinte vai eu lá, não, o nome vai ser Ronaldão, por causa do Ronaldo, que já está escrito como Ronaldo, não pode ficar dois nomes iguais. Aí o Ronaldão. E o Ronaldão acabou pegando e foi campeão mundial, então eu só tenho que agradecer, porque o nome Ronaldão entrou para a história e eu fico muito feliz com isso, mas essa coincidência de dois nomes, né? Inclusive o Ronaldinho era companheiro de quarto meu, era dois Ronaldos no mesmo quarto. Nossa senhora, quanta coincidência. Muita coincidência. Então o Ronaldão apareceu a partir daí, logicamente com o título mundial, ficou eternamente marcado na história do futebol. Que legal, cara. E como é que você recebeu essa convocação? Onde é que você estava? Como é que foi a surpresa aí? Eu tava no Japão, eu estava viajando, estava fora de casa e estava concentrado. Ia ter um jogo fora. E aí o Muracy Santana, ele conseguiu meu telefone da minha residência no Japão, ligou na minha casa, minha esposa atendeu. E foi uma emoção muito grande, ela pensou até que fosse um trote. Mas não, é o Muracy que está falando. Que o Muracy era muito amigo nosso em São Paulo, né? No São Paulo, que a gente sempre tinha os encontros familiares, então a gente tinha uma proximidade muito grande. Então o Muracy ligou, depois passou o telefone ao Parreira, para poder comunicar a minha esposa Ana Cláudia. Depois, no dia seguinte, ela ficou sabendo antes de mim, da convocação. E aí ela conseguiu o telefone do hotel com um intérprete na época, porque tinha acabado de chegar 6 meses no Japão, ainda o japonês ainda estava meio fraco, né? E aí ela me ligou às 11 horas da manhã no dia seguinte, falando que eu tinha sido convocado, e foi uma emoção muito grande. O técnico era o Emerson Leão, os japoneses todos me deram os parabéns, os brasileiros que lá estavam também, então foi uma emoção muito grande. E foi o Muracy Santana, o nosso amigo desde a época do São Paulo, que fez esse primeiro anúncio, e depois o professor Parreira fez a formalidade do responsável técnico, mas foi assim, dessa maneira. Ah, foi merecido, né? Foi merecido. Na verdade, quem foi cortado foi o Moser, né? Não, foi o Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes, né? Ricardo Gomes, ele machucou uma semana antes, uma lesão muito, muito grave, e aí acabou sendo cortado. E eu acabei sendo convocado no lugar dele. Ele tinha jogado em 90, né? Sim, jogou em 90, era um daqueles jogadores que faziam parte daquele grupo. E o Ricardo Rocha também se lesionou. O Ricardo Rocha jogou contra a Rússia e acabou se lesionando. E aí formou a dupla Aldair e Márcio Santos, que foi uma dupla fantástica, né? Não deram uma brechinha para poder dar um chutinho lá, mas... rapaz, eles jogaram tão bem. Tem que admitir que eles jogaram tão bem e que mereceram a titularidade. Já estavam mais tempo, né? Eu cheguei em cima da hora, mas se também tivesse uma oportunidade, eu estaria preparado. Mas, enfim, a dupla foi formada, o Ricardo acabou ficando na concentração mesmo lesionado, até porque foi um pedido dos nossos jogadores mesmo, para que o grupo ficasse, já com tantas lesões, não perdesse mais um, né? Então, a gente manteve o Ricardo junto com a gente, a comissão técnica manteve, e fomos até o final. Super alto astral também, né? E ele levantou moral, o Ricardo foi uma pessoa fundamental, porque sempre para cima, né? Um cara muito positivo.
foi muito importante também nessa conquista. Que legal, cara. Ronaldão, conta então pra gente tua história, tua trajetória esportiva, tuas origens, os clubes por onde você jogou, né? Conta o teu caminho do ouro pra gente. Você vê que interessante a minha trajetória no esporte começa, coincidentemente, com o futebol, que eu desde pequeno jogava ali nos bairros de São Bernardo do Campo, nos projetos sociais que tinham um treinamento. Você é da BC, então? Eu fui criado em São Bernardo, né? São Bernardo do Campo, mas eu nasci em São Paulo, na capital, na região sul, ali perto de Santo Amaro, Brooklyn. Depois meu pai foi trabalhar nas metalúrgicas ali no Grande ABC, que chegou Mercedes, Ford, Volkswagen. Né? E ali estava em pleno emprego, ele acabou mudando para São Bernardo e eu acabei crescendo em São Bernardo. E aí comecei a jogar futebol e tal. Aí depois eu comecei a fazer a escola Senai, o Senai, curso Senai, ali no centro de São Bernardo do Campo. Muito bom o curso, que me ajudou muito em aprendizado, né? E aí tinha aula de educação física e eu praticava atletismo. E eu comecei a me destacar no atletismo em salto de distância. Olha que legal. Revezamento 4 por 100 metros rasos e 110 com barreira. Eu fazia todas essas modalidades. E eu sempre ganhei medalha de ouro. E o pessoal queria que eu fosse para o treinamento fazer atletismo. Louco. Vamos lá, para tudo, vamos fazer atletismo, você tem muito futuro, você pode ser um campeão olímpico. Aí eu pensei bem, futebol, eu gosto muito de futebol, então eu agradeço o seu convite. E aí eu fui para o futebol, aí eu comecei com 17 anos, fui para São José do Rio Preto, no Rio Preto Esporte Clube, onde eu permaneci 2 anos e meio no Rio Preto. Joguei como titular, disputando a segunda divisão. Naquele ano, a segunda divisão começava em fevereiro e ia até outubro. Era praticamente o calendário de um ano inteiro, praticamente, né? E aí eu comecei a me destacar como juniores no Rio Preto, jogando como titular. Não era nem profissional, era ainda. Sempre na zaga? Sempre na zaga, jogando de zagueiro. Mas como eu cheguei também, joguei algumas partidas de lateral esquerdo também, improvisado. E aí comecei a me destacar, tinha 17 anos, comecei a chamar a atenção, aí o São Paulo ficou de olho. Aí acabou o campeonato, eu vim para São Paulo. Era o Cilinho, o treinador. E aí eu cheguei em São Paulo em outubro de 85. Aí fiquei esses 2 meses, que São Paulo fez aquela final magnífica com a Portuguesa. Aquele paulista que o São Paulo acabou ganhando, né? O time da Portuguesa era um time muito bom, deu muito trabalho para o São Paulo. E aí em janeiro eu me apresentei para a pré-temporada do São Paulo e ali já fui contratado, fiz o primeiro contrato. Meu pai veio assinar o contrato, que eu nem podia assinar, que eu era de menor, na época a maioridade era 21 anos. Né? E assim começou a minha trajetória no São Paulo, que durou 8 anos de muita felicidade. E muito sucesso, né? Muito sucesso, graças a Deus. Rapaz, se não tivesse dado certo no futebol, você tinha a vaga no atletismo, no basquete, no vôlei. Você tem quanto de altura, Ronaldo? Eu tenho 1,87. Rapaz. Mas sempre tive uma boa impulsão, né? Então eu me destacava no salto em distância. E por incrível que pareça, ainda nos 100 metros rasos, ainda conseguia ter bons resultados. E o revezamento 4% também, um aproveitamento muito bom. Então, quer dizer, o esporte acho que estava na veia mesmo, que a gente tinha que seguir, ou no futebol ou no atletismo. Parabéns, cara. Uma carreira super vitoriosa, né? Obrigado. E dos treinadores que você trabalhou, que não foram poucos, e a grande maioria geniais, né? Você trabalhou com Cilinho, com Telê, quem foi o Parreira, Zagallo, né? Quem foi o melhor deles para você? Você aprendeu muito com esses caras também, Eu aprendi muito, principalmente com o Cilinho, que o Cilinho me trouxe do Rio Preto. Logicamente, você comparar um Rio Preto Esporte Clube com a estrutura com o São Paulo, eu cheguei com algumas deficiências técnicas que o Cilinho sempre me corrigia e sempre me colocava para fazer um trabalho extra para poder melhorar tecnicamente, né? Principalmente a perna direita, que eu chutava muito pouco com a perna direita. E aí eu comecei a treinar a perna direita, cabeceio e domínio de bola, com trabalho técnico que acabou me fazendo crescer na minha carreira. Então eu agradeço muito ao Cilinho, porque foi a pessoa que me trouxe ao São Paulo, o senhor Juvenal Juvencio, que era o diretor de futebol de São Paulo na época. Então são pessoas que viram aquele potencial num garoto que veio do Rio Preto, acolheram, treinaram, trabalharam esse jogador, e eu acho que eu contribuí, né? Com a minha carreira, com a minha carreira só vitoriosa. Um campeão do mundo ali, né? Exatamente. Eles tiveram um olhar muito assim acertado, né? Assertivo em relação à minha qualidade, à minha pessoa, ao meu caráter e tudo. E acabou dando super certo.
E não posso deixar de falar do mestre Tele Santana, que foi o cara que realmente deu aquele toque final, realmente, porque aí eu já comecei a ficar no nível de seleção brasileira, né? Então, o mestre Tele, na minha assim, trajetória, ele foi muito importante, um dos principais treinadores que eu tive, assim, como pessoa e como treinador mesmo, que ele... Era bem disciplinador, disciplinador, né? treinava, E gostava de exigente, treinar, e gostava de qualidade, e isso aumentou meu nível técnico, que eu cheguei até a seleção brasileira. Então, o Tele Santana foi importantíssimo e pegamos aquela fase vitoriosa do São Paulo que na história será difícil ser batida. É verdade. Mas, enfim, se não fosse o Tele Santana, que é uma pessoa que ele sabe lidar com os jogadores, a maneira dele, que ele é bem enérgico, às vezes gritava um pouco mais com um, com o outro. Comigo, principalmente, eu nem esquentava a cabeça, porque enquanto ele estava falando comigo, eu tinha certeza que ele queria o meu melhor. Então, eu aceitava e cumpria a risca o que ele queria e acabou dando super certo. Valeu a pena, né? Muito a pena, valeu muito a pena. Tá, e o Desculpa, eu não posso esquecer de Papai Zagallo e Papai Parreira, né? Sim, né? Que me levaram para a Copa do Mundo uma semana antes de começar o torneio mundo. nos Estados Unidos. Então, são pessoas que estão no meu coração até hoje também. E você jogou no Rio Preto, São Paulo, Santos, Flamengo e teve uma passagem também pelo Japão, né? Eu fiquei 2 anos no Japão. Acho que de tanto a gente fazer as finais lá no Japão, os japoneses ficaram encantados com o meu futebol. Acabei indo para o Japão em 94. E aí fiquei 2 anos no Japão. Foi uma experiência muito boa. Tive a convocação jogando no Japão, uma coisa muito inédita, porque um jogador que não joga na Europa ou no Brasil foi convocado para a seleção brasileira. Acho que eu quebrei esse paradigma dentro do futebol e dentro da seleção brasileira. Me sinto honrado com isso. Foi uma experiência ótima, uma experiência de vida. E depois do Tinha Japão, outros brasileiros lá também, né? Era o Emerson Leão, o treinador. O Leão, o treinador. Tinha o Toninho, que jogou muito tempo na Portuguesa. Sidmar, goleiro. Que jogou, acho que no Guarani. Alcindo estava lá ou não? Alcindo jogava no time do Zico, que era um dos times mais fortes que tinham no Japão na época, né? E aí o Zico, o Alcindo... Leonardo. O Leonardo veio depois também, depois da Copa do Mundo, né? Com a minha ida, depois foi um boom, né? Foi Dunga, foi Leonardo, foi Jorginho. Abriu as portas, Abriu as portas, aí todo mundo viu o mercado, pô, o Ronaldão tá lá, vamos embora. Bora, né? Não, e na verdade o Japão na época era um mercado que financeiramente atraía muitos jogadores, né? Inclusive da Europa. Totó Esquilate jogou num time que era um rival do Shimizu, que era meu time. Então, Italiano, né? Italiano. Jogou na Copa de 90, fez até gol na Copa do Mundo. Então, muitos jogadores da Europa também iam para o Japão. É como se fosse um mercado da Arábia Saudita hoje em dia, que é um mercado concorrido por causa dos valores absurdos que pagam para os jogadores, acabam tirando grandes craques, aí levando para o futebol árabe. E o Japão, naquela época, foi isso. Foi um mercado que atraiu muitos jogadores. E o Zico era rei lá, né? Zico tive a oportunidade de jogar contra. Participei da despedida dele, 6 meses depois ele encerrou a carreira. Convidou todos os brasileiros para participar, foi uma festa muito bonita. É um ídolo, até hoje o Zico é. E aí, rei. era bom de bola rei. mesmo? Não, o Galinho é um dos jogadores que eu tiro o chapéu assim, porque desde pequeno eu já vi o Zico jogar e achava ele um craque. Ele é um craque como atleta e como pessoa maravilhosa também, que é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer também pessoalmente. E é um consenso, né? É um vocês, cara, né? Todo mundo fala isso. Né? O Zico é uma pessoa fantástica. E pra você, quem foi um dos melhores jogadores do mundo? A gente pode colocar o Zico nesse patamar aí também, Ronaldo? Com certeza ele entra ali, junto com Maradona, junto com Pelé, um dos grandes aí, dos jogadores que infelizmente não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, né? Azar da Copa, né? Azar da Copa. Imagine só, Zico, Sócrates, né? Aquele timaço que... Falcão. Acho que foi um dos times que me inspirou assim, a ser um atleta. Falei assim, um dia estarei lá na Copa do Mundo, vamos ganhar essa Copa do Mundo. Então, eu sempre digo para os meus amigos, pô, eu sonhei com isso e quando vocês perderam aquela tragédia contra a Itália, né? Eu falei, um dia estarei lá e vamos ganhar a Copa do Mundo. E quis o destino que fosse contra a própria Itália, né? Olha só. Foi para os pênaltis, mas era para a gente já ganhar nos 90 minutos, né? O Romário não costumava perder aquele gol, mas... É verdade. Debaixo da trave, né? Eu não costumava perder, mas enfim, eu acho que isso... Foi mais emocionante, né? Mais emocionante. Zico, com certeza, foi um dos melhores que eu vi jogar. Legal, Ronaldão. E, assim... Você jogou no Flamengo também, né? Isso. E ao lado do Júnior Baiano.
que Baiano. também jogou no São Paulo e Isso. teve a oportunidade de trabalhar com o Tele Santana. O Júnior Baiano veio no meu lugar. Quando eu saí do São Paulo, ele veio pro São Paulo no meu lugar, quando eu fui pro Japão, né? Você chegava junto, jogava firme, mas não era um jogador desleal. Agora o Júnior Baiano não perdia viagem, né? Contando com o meu porte físico, o tanto que eu chegava, às vezes, o nível de expulsão que eu tive em relação ao Júnior Baiano era bem menor. Pois é. E o Júnior Baiano, só para deixar claro, é meu amigo até hoje. Nós temos uma amizade muito legal, muito bacana. Vira e mexe, viajamos aí em jogos aí para os Estados Unidos e outros lugares. Então, o Júnior Baiano é parceiraço. Mas, enfim, saindo do Japão, aí começa a aventura no Rio de Janeiro. Você sai no Japão, tudo certinho, tudo maravilhoso. Chega no Rio de Janeiro... Pô, nossa, o que eu vim fazer aqui, O né? Júnior Baiano e Romário no time, né? Não, o Júnior Baiano veio no segundo ano. No primeiro ano era eu e o Jorge Luiz primeiro, né? Em 95. Depois o Júnior Baiano veio em 96. Aí ganhamos o Carioca. Em 95 o time não funcionou muito, né? Eu acho que era muita estrela para um time só e o time não encaixou, não deu aquela liga, né? Infelizmente, né? Foi no ano Você do fez centenário. gol, né? Fiz gol. Inclusive fiz o gol no dia do aniversário do Flamengo. Olha que legal. Ganhamos de 1-0 do Cruzeiro no Mineirão. 1-0 de cabeça, gol né? meu de cabeça. Histórico, hein? E foi um momento histórico, foi bacana. Foi uma passagem maravilhosa no Flamengo. O Mengão tinha uma música, a torcida, até hoje quando eu vou no Rio de Janeiro, principalmente no Nordeste, que tem muito flamenguista, os caras lembram, mas lembram da época do Flamengo. Você vê que por pouco tempo que eu fiquei 2 anos, Marcou, né? marcou bastante. E tinha a música que a torcida Como cantava. é que era a música? A música era muito legal. Ronaldão é mal, pega um, pega geral. Imagina só o Maracanã lotado, aquela torcida do Flamengo cantando. E descia aquele bandeirão, assim, subia o bandeirão lindo, assim, com a Mas eu não com a minha lembro de foto. você ser mal, não. Você jogava firme, jogava duro. Não, mas cantava pra mim e cantava pro Júnior Baiano também. Pro né? Júnior Baiano cabia, né? O homem batia mais que O Baiano é mal, pega um, lutador de pega boxe. geral. E aí, o Baianão, pô, foi capa da revista Placar, os dois. Deu muita história. Mas foi uma dupla que foi legal. Maravilhosa, foi né? maravilhosa. O Baianão é um gentleman, um cara... E jogava bem também, muito, né? É ótimo. que Foi no na futebol final, é foi na difícil. final de 98, como titular da Copa do Mundo. É verdade. Um grande jogador. Pô. E às vezes as pessoas têm uma impressão errada. Às vezes compara o ser humano com o jogador, mas às vezes no campo o sangue ferve um pouco. Mas É um esporte cara, viril, né? Também não dá pra ficar só apanhando. Né? Esporte de contato, não tem como, né? Então, falar em contato, eu tô vendo aqui o porta-copos aqui do Futebol Clube Barcelona, então em contato tem uma história boa do contato aí que foi. Conta pra nós. Foi a final do Mundial, né? Certo. O famoso lance do Stoichkov, né? lembro. Que o pessoal não esquece esse lance. Bom, você foi literalmente na bola. Foi na bola. E ele acabou caindo por cima. O cara virou de ponta cabeça, né? Virou de ponta cabeça. Tanto que o juiz nem deu falta no lance, né? E aí o lance seguiu, só que o Stoichkov ficou todo torto, né? Sim, mas você foi na bola. Foi na bola. Ele adiantou um pouco a bola. Chegou junto. O cara virou de ponta cabeça, mas... Já estava 1-0 pro Barcelona, o gol dele, né? Ele jogava demais também. Era um craque, um jogador cracaço. Foi um jogaço aquele também, Foi um jogaço. E aí teve esse lance aí, mas... Fora esse, uma outra expulsão, que às vezes tem uma falta que você precisa fazer para não tomar um gol. Sim. Agora, de dar uma cotovelada, dar um soco, alguma coisa desse tipo, eu, em 20 anos, não me lembro de ter não sido expulso por essa maneira. Um segundo cartão amarelo, uma outra coisa desse tipo, sim, mas fora isso, também não quero passar pro bonzinho também, que jogo de futebol é energia, é força e qualidade também, lógico. Então, habilidade, né? Jogo duro. Deixa eu te perguntar, você jogou com Careca, com Pita, com Silas, Miller? Eu lembro... Na época do Cilinho? Eu lembro na minha chegada do São Paulo, o Cilinho, o coletivo, aí era Oscar, Dario Pereira, como é que eu ia jogar? Oscar, Dario Pereira, era Gilmar no gol, era Falcão, Nossa Pita, Senhora. Silas, Miller, Careca, Sidney. De Era uma massa, seleção, metade do time era a seleção, e mais o Uruguai que levava o Dario Pereira, né? E aí eu no time reserva marcando os caras, né, no Morumbi, né? Aí eu comecei a perceber que vinha diretor, vinha presidente, vinha todo mundo para ver o coletivo, né? Porque queriam ver a novidade, o garoto e marcando esses craques, né? Dava trabalho, mas eu me esforcei bastante, acabei tendo destaque e acabei sendo contratado pelo São Paulo. Mas eu tive o prazer de pegar esse timaço do São Paulo aí, que eram jogadores aí incríveis estrelados, também, né? Careca jogou com Maradona no Napoli, né? Tive o prazer de ficar com ele até 87, depois ele foi para a Itália, né?
E depois o Careca ainda foi pro Japão, depois da Itália ele foi pro Japão, ficou acho que um ano no Japão. Então é um amigo querido também, que eu acho que um dos craques também do futebol brasileiro, o Careca, que realmente é um jogador, era Ele acima tá em da Campinas média. também, né? Tem Mora um em clube Campinas, lá, né? Campinas. Não Não tem mais, o clube dele já não fechou. existe mais. Mas ele é vizinho meu, moramos no mesmo bairro lá em Campinas. O Carecone é parceiraço também. Vou dar um abraço para ele. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois no São Paulo, né, nos anos 90, né? Aí foi o auge da tua carreira também, né? Vocês ganharam Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, ganharam do Barcelona, ganharam do Milan. Como é que foi viver isso tudo, Ronaldão? Foi uma loucura, assim, em termos de disposição dos jogadores. Né? Em 90 nós perdemos o Brasileiro pro Corinthians, né? Numa final, perdemos 2 jogos de 1-0. Eu falo até hoje para os corintianos, não tem nem como reclamar, porque perdemos 2 jogos de 1-0, 1-0. O Corinthians não O tinha... gol do Tupanzinho lá? O Tupanzinho foi o segundo Era gol. Neto que jogava no Corinthians? Neto, exatamente. E aí, depois de 91, começamos a... Falei, vamos mudar a chave, agora chegou a nossa hora, né? Aí chegamos à final de novo em 91. Ganharam tudo. Contra o Bragantino. E tinha um timaço, o técnico era o Sim. Parreira. Aí ganhamos o Brasileiro, aí emendamos, né? Aí começou o Brasileiro, aí já veio o Libertadores em 92, o Paulista no mesmo ano. Então, nós fizemos um grupo com o Tele Santana, assim, um grupo era muito bom de jogadores, um grupo fantástico. Eu falei assim, enquanto nós estivermos juntos aqui, vamos aproveitar e vamos, o que tiver para ganhar, vamos ganhar. E deu tinha um super certo, grande né? goleiro também, né? Pô, o Zetão... Nossa, que fase, né, que viveu. Seleção brasileira, o jogador... tinha jogadores fantásticos, Cafu voando, Miller muito bem, Raí fazendo gol de tudo quanto é jeito. Então tinha um time muito sólido defensivamente, mas um time muito forte, né? Muito bem treinado pelo Moraci Santana, que deixou todo mundo voando, né? Excelente Com novas preparador técnicas, físico. novos treinamentos. Teve com a gente aqui, mandar um abraço. Ele é um Moraci fantástico, parceiraço. E o time nosso voava, literalmente voava fisicamente, e isso deu resultado. Ganhamos Brasileiro, Paulista, depois o Libertadores, depois o outro Paulista, Recopa, Supercopa, Mundial, os 2 Mundiais, 2 Libertadores, então não é pouca coisa. Então, esse time com méritos, né, muito bem treinado e com muita qualidade técnica. Né? Todos os jogadores servindo a seleção brasileira e vários campeões mundiais, então eu acho que é mérito de um time muito bem treinado pelo Tele. E o Tele tinha 2 equipes praticamente, né? Que tinha a equipe do Juninho, Pavão, André Luiz, que eram... Como é que eles eram chamados na época? Esqueci o nome. Foi depois dos Menudos, né? Os Menudos foi na época do Cilinho, né? O Expressinho, Expressinho, não era tem o Expressinho também. E jogavam bola pra caramba também. Muitos serviram a muitos seleção jogadores também, de 93, né? Subiram todos, o André, o Caio, o Jameli, Pavão, André Luiz. Os jogadores todos estavam no... O próprio Rogério Ceni também, já vinha em 93. É verdade. Já estava no banco na final do segundo Mundial. Então foi saindo os jogadores, né? O Ricardo Rocha foi vendido para o Real Madrid. Sim. O Vitor foi para o Real Madrid. O Bernardo foi para o Bayern de Munique. O Leonardo foi para o Valência, da Espanha. Então metade do time foi vendido, né? Para a alegria do São Paulo, que precisava fazer dinheiro também, sim, porque era um time caro, né? E muitos jogadores que subiram da base fizeram completaram o elenco e ficaram com jogadores titulares de São Paulo e valorizadíssimos dentro do clube e foram campeões mundiais no segundo ano. Então, a reciclagem do São Paulo, quando o time está ganhando, a fase está boa. Era o Pimenta o presidente, né? Que bela gestão, né? Todo mundo que entra ali sabe, pega o espírito da coisa e vai embora. Aí a engrenagem sempre funcionava. Era o Pimenta, o presidente. Tudo funcionou perfeitamente. O Marcelo Casal Del Rey, diretor nosso, sempre com a gente. Ah, trabalhei com ele também, tinha um né? Calef, tinha uma galera, tinha uns diretores ali que se a coisa não funciona assim, com tava tudo um bom relacionamento, né? tudo encaixado, aí funcionava tudo direitinho. E foi uma época muito, muito boa na vida de todos aí. Vamos falar um pouco de seleção então, né? Bora, vamos lá. Você jogou com o Romário na seleção e jogou com o Romário no Flamengo. E aí, o Bachola era isso tudo mesmo que ele fala? O Bachola em 94... Eu lembro até hoje, ele fazia o aquecimento, falava assim, zagueirão, aquele baixinho, 1,5 m, folgado, zagueirão, vamos meter gol hoje.
Você 1x0 o gol dele. Falei pra você, zagueirão. Ele falava mesmo? Rapaz, Falava assim. Falava assim, e cumpria, vou né? falar o quê do cara, né, meu? O cara tá iluminado, né? Joga a bola nele. E ele realmente foi um cara decisivo pra nós ali na. Mas ele não ganhou a Copa sozinho, não, né? Com certeza, não, né? O Esse Dunga deu um passe de 3 dedos pra ele, aquele gol contra os Estados Unidos. Um leão, que né? Ele serviu o Bebeto fez aquele gol 1x0 com 1 a menos. No 4 de julho, 40 graus na cabeça. Dependência dos americanos, né? A gente com a menos, né? Que o Leonardo tinha sido estádio. Os caras deram um bicho de $500 mil para cada jogador para ganhar da gente do Brasil. E eles jogaram, hein? Jogaram, deram a vida, né? Por um bicho desse. E aí muito. ganhamos e aí fomos em frente. Mas o Romário foi um cara fantástico, é meu amigo até hoje, senador Romário, e a gente tem um ótimo relacionamento até hoje. Que maravilha, hein? E na Copa do Mundo a gente tem o nosso grupo dos tetras, né? No WhatsApp ali, todo mundo se fala. No final do ano teve um evento aqui em São Paulo, também veio um grande número de jogadores, aí, pessoal do Rio, do Sul, Dunga veio do Sul, Márcio Santos veio de Santa Catarina, e tá todo mundo espalhado, mas a gente está sempre junto, sempre se comunicando, eu acho que... Vocês comemoraram, acho que os 30 anos, né? Da fizemos conquista, a né? conquista dos 30 anos. Que legal que o grupo tá não, unido tem. É uma coisa que é histórico, né? É histórico. O Brasil é penta porque ganhou o tetra, e o tri, e assim sucessivamente, né? E a gente tem que exaltar isso porque agora na próxima Copa em 26 vai fazer 24 anos de novo, né? É verdade. Talvez seja um bom presságio aí com... Que de 70 para 94 eram 24 anos que o Brasil não ganhava a Copa. Depois né? ficamos 3 finais seguidas e ganhamos mais o título em 2002. Perdemos em 98, mas ficamos 3 finais seguidas. É verdade. Então o futebol brasileiro estava no auge. 94, 98. Depois de 2002 parou no tempo. Agora precisamos voltar novamente a brilhar. Eu acho que o potencial tem, né? Agora, eu acho que os jogadores eles precisam ter a mesma desenvoltura que eles têm, por exemplo, nos clubes da Europa, principalmente na seleção brasileira, jogar da mesma forma, né? O Rafinha, o próprio Vini Júnior. Mostrar serviço, né? O Rodrigo, os jogadores assim, mais conhecidos, mas tem outros jogadores que estão também em outros clubes que a gente às vezes não cita no momento, mas quando você vem na seleção brasileira tem que crescer. Tem que crescer e tem que pegar a amarelinha, a azulzinha. Agora não sei se estão querendo tirar a camisa azul do Brasil, um absurdo. Já falaram em colocar a camisa vermelha. Então, aí eles querem arrumar confusão, né? A verdade é essa. Espero que eles tenham consciência que vestir a camisa da seleção brasileira requer um pouco mais, porque é um país inteiro torcendo, né? E o brasileiro é exigente, é crítico. Eles têm que estar preparados também para, quando vencer, saber colher, e quando perder também ter personalidade para poder suportar, porque a pressão é grande. É muito grande, né? E agora, com a contratação do Ancelotti, a gente ganha a Copa, Ronaldão? O que você acha? Eu costumo dizer que o treinador ele não joga, né? E se ele tiver o dom de pegar os jogadores, conseguir tirar o melhor de cada um, se ele tivesse essa... Porque é um grande treinador, é um treinador vitoriosíssimo na Europa. E foi jogador também, foi jogador. Inclusive, na final de 94, ele era auxiliar técnico do técnico da Itália. Não sei se você sabia. Ah, é? Não lembrava. Esse detalhe também. Ele estava na Copa do Mundo em 94. Então, ele conhece. Então, é super vencedor. A gente não pode nem questionar a qualidade e o potencial desse treinador. Mostrou, se ele conseguir tirar dos jogadores, fazer com que eles se entreguem 100% à seleção brasileira, eu acho que é um caminho, é uma aposta. Vamos ver o que vai dar. Eu torço para que dê certo, porque o Brasil precisa realmente... Eu falo isso pelo futebol brasileiro, né? Pelo futebol brasileiro, pela força que tem. É o maior campeão mundial que tem no planeta. Então, precisamos voltar a buscar o nosso espaço novamente. É verdade. Precisamos ganhar essa Copa aí. E pelo que você falou, o Moraci mais uma falou, pressãozinha, né, na cabeça a coincidência, dele. Né, dos 24 anos, a Copa nos Estados Unidos de novo. Então tem tudo para ser nossa. Né? Então, só basta o nosso treinador agora ele escolher as melhores peças, né? Entender como é que funciona aqui a cobrança, a imprensa mesmo, a própria cobrança do torcedor. Ele entendendo isso, tenho certeza que ele vai conseguir dar um padrão para a seleção brasileira, um padrão positivo. Legal. Bom, Ronaldo, o primeiro quadro do nosso programa é o Conta Comigo, né? Nesse quadro a gente fala de infraestrutura esportiva, dos espaços para aprender a modalidade, o futebol, né? Hoje o brasileiro não joga mais bola na rua, né? E o que você recomenda para a criançada? Onde aprender a jogar futebol hoje? Nos campos de futebol society, nos clubes... Terrão também, acho que eu não vejo mais, está tudo tão mudado, né? Hoje a tecnologia chegou, o campo de terrão está virando grama sintética agora, né? A tendência é essa.
Eu acho que nas escolinhas de futebol, nos clubes de bairro, nos clubes pequenos que você tem um espaço para poder entrar numa equipe, você já aprendeu o convívio com os jogadores desde pequeno. As escolinhas de futebol são os espaços que as crianças desde pequeno já começam a jogar. E esses projetos sociais que eu comecei num desses, né? E deu super certo. E os clubes de futebol mesmo, clube social, tem futebol. Todo clube social tem futebol. Então, eu acho que isso não vai deixar de existir. Hoje, até pela própria violência urbana hoje, as crianças não jogam mais na rua como jogavam na minha época, por exemplo. Jogava Então descalço na jogava rua, descalço né? na rua, no terrão. Hoje não, hoje mudou. Hoje o campo é de grama sintética. As escolinhas aí estão em todos os bairros, todas as cidades têm uma escolinha de futebol. É buscar o espaço. Quem gosta do futebol, da prática, procura um espaço onde ofereça uma oportunidade de você poder treinar. Eu acho que, graças a Deus, o Brasil ainda com tudo isso, revelam jogadores, toda hora aparece um jogador jovem com destaque. Agora, o próprio Estevão, do Palmeiras, que é um garoto fantástico, tecnicamente. Eu já conheci pessoalmente ele, a família, os pais. Está muito bem amparado. O próprio Hendrick, que está no Real Madrid. Então, o Brasil vai formando. Sempre se formam novos jogadores, novos valores. Basta saber lidar com esses jogadores e procurar tirar o melhor de cada um. E o futsal? O que você acha do início nas quadras para os jogadores de futebol? Para mim é muito difícil, agora é muito grande para jogar futsal, né? Eu, desde os 15 anos, eu já tinha 1,87 m, né? Mas o futsal é um caminho. Você pega o jogador Neymar mesmo, veio do futsal, né? O Zico, né? O Zico, Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho. Então o futsal é um caminho. É o clube social que oferece isso, né? O clube do bairro, um clube que você frequenta, que abre espaço para você poder praticar o esporte. É uma modalidade também que ajuda muito e acaba revelando grandes jogadores. Legal. Vamos para o Investe em Mim agora, né? O próximo quadro do nosso programa. A gente fala das empresas parceiras do esporte. No teu caso, você está empresariando no ramo do látex, é isso? Isso. Isso foi um investimento a longo prazo, né? Eu comecei a comprar a propriedade quando eu jogava no São Paulo ainda. Então faz bastante tempo, isso é 1992, por aí. E aí eu comecei, na época a propriedade que eu tinha era uma propriedade de laranja. Aí depois, tá bem na moda, né? Esse impacto do embargo americano, os americanos subtaxaram o preço do suco brasileiro e aí começou a ficar inviável, porque a maioria do suco que a gente vendia para a empresa que fazia o suco era para os Estados Unidos. Aí com o embargo americano, o negócio acabou ficando ruim. Perdeu a lucratividade. Então aí nós tiramos a laranja e começamos a plantar seringueira, que é onde se extrai o látex. E hoje minha propriedade, não sei, eu sou sitiante, não sou fazendeiro igual o pessoal lá do Mato Grosso, que são fazendas enormes. Eu sou sitiante. Em São Paulo a terra é muito mais cara do que em outros lugares do Brasil. Então, hoje a minha propriedade é 100% produção de látex e já está produzindo já há um bom tempo e está indo muito bem. Depois de uma certa queda nos preços, né, principalmente na época da pandemia, o preço caiu muito, então ficou realmente o cultivo ficou bem defasado. Mas agora, com a recuperação econômica do país, o preço voltou a ficar um preço atrativo. E essa safra que se encerra agora em agosto está sendo interessante, está sendo boa, para recuperar o que perdemos aí, por exemplo, nos 2 anos da pandemia. Entendi. Mas você ainda está no futebol, né? Você está lá na Ponte Preta ou não? Não, eu não estou. Hoje no futebol eu tô só de espectador. Eu trabalhei muito tempo, depois que eu parei, trabalhei 4 anos na Ponte Preta como diretor. Depois eu fiquei 1 ano e meio como empresário de jogadores ainda, mas o ramo eu fiquei também pouco tempo. Depois eu trabalhei mais praticamente um ano na CBF com a captação de jogadores da seleção de base, junto com o Branco. E foi meu último trabalho assim com o futebol. Agora no momento mesmo, só dedicado à família, aos meus negócios, à empresa lá, que eu estava fora aí uma semana, que eu fiquei cuidando disso. E curtindo minha netinha agora, que tem uma netinha de 2 anos de idade, Olivia. Já é vovô, parabéns. Já é vovô, filho do Rodrigo. Esse meu filho, Rodrigo, mais velho, ele trabalha como treinador. Ele quer seguir a carreira. Ele faz parte da comissão técnica do Sub-20 da Ponte Preta.
E não quis ser jogador, ele gosta de ser técnico, já está com 7 anos que ele está trabalhando no ramo. Então ele quer seguir em frente. Agora eu falei para ele, meu filho, sabe que o treinador, aqui no Brasil principalmente, é a base de resultado, né? Ele tem noção, sabe os riscos que tem que correr, mas ele gosta, ele quer encarar e tem meu total apoio, que ele vá em frente e seja feliz. O importante é ele fazer o que goste, né? Exatamente. Legal, Ronaldão. Vamos pro Toca o Hino agora. Nesse quadro a gente homenageia uma lenda do esporte, um ídolo para você em toda a sua carreira aí do futebol. Quem é o cara, né? Eu posso colocar um treinador assim? Não pode ser? Exatamente, você pode pôr quem você quiser. Mas o hino tem que ser do São Paulo, pode ser do São Paulo? Do mundo. Eu toco o hino pro técnico Tele Santana. Foi uma pessoa que historicamente, na história do São Paulo, ele foi o maior vencedor. Então, eu fiz parte desse time que ele comandou. Então, com o maior respeito à principal história, do principal treinador do São Paulo, eu toco o hino para ele. Foi um dos maiores do mundo, né? Porque, sim. Ele não deu sorte com a seleção em 82 e 86, mas assim, ele é um consenso entre todos os jogadores, né? Mas ninguém pode falar, pode não ter ganho, mas ninguém vai falar que o time dele não jogava futebol, jogava muito, né? Muito bonito. Às vezes a circunstância do jogo, às vezes ele pode aparecer um lance, um erro, ou um cara chutar uma bola num ângulo no meio da área, no meio da rua. Tudo é possível. Futebol, às vezes acontece isso. Então o Tele Santana teve esse azar de não ganhar com a seleção, mas acabou sendo 2 vezes campeão mundial com o São Paulo. Eu acho que isso faz com que ele realmente virasse uma lenda e toca o hino. Mas o engraçado da seleção de 82, Ronaldão, assim, eram craques em todas as posições. E quase todos os jogadores marcaram gols na Copa. Oscar fez gol, Falcão fez gol, Sócrates fez gol, Júnior, Serginho, Zico, Chulapa. Éder, Chulapa. Eu nunca tinha Falcão. visto isso numa Copa do Mundo, né? Quase todo mundo marcar gol na Copa. Eu tive às vezes uma resenha, até em Uberlândia, na casa do Alexandre Pires, estava o Júnior, estava o Roberto Dinamite, estava o Zico. Olha uma só. resenhazinha fraca, né? Rapaz, só ídolo. E aí eles falavam assim que o time tomava o gol e ele continuava jogando. Aí empatou. Lembra que o Brasil empatou? Sim. O empate classificava o Brasil. Mas não satisfeitos, eles foram buscar o terceiro gol, acabaram tomando o terceiro gol, né? Então era um time que não se incomodava com o adversário assim de uma maneira. Ele queria jogar futebol para ganhar o jogo. Foi falta de sorte, E às né? vezes Contra a Itália, falta né? de sorte, realmente é. Ao contrário deles, tiveram muita sorte. O Paulo Rossi marcou 3 gols. 3 gols. Então, são coisas que acontecem no futebol. Às vezes, nem sempre o melhor vai vencer, mas o Tele Santana sempre se preocupava em jogar bem. Às vezes, você ganha um jogo jogando mal, no dia seguinte era bronca. Mas ele, quando jogava bem, ele elogiava. Foi um bom jogo, parabéns. Eu acho que para o vice do Tele era difícil, mas de vez em quando ele entendia que o time merecia um afago. Então, por isso que esses jogadores, aqueles craques de 82, tem o Tele Santana como um grande mestre, porque ele sempre foi um treinador muito assim, que queria muito bem de todo mundo e queria tirar o melhor de cada um, né? O que mais me impressionava no Tele, ele tinha sido jogador, né? Jogou no Fluminense. Ele ensinava vocês a bater na bola. Como é que é isso, cara? Não tem bater nada. na bola. E tinha uma precisão no chute, no passe, no peito né? do pé, passe, a bola tinha que fazer aquela curva para cair, bater. Se vocês não fizessem, ele lá mostrava como é que se faz, né? Tanto que o mestre, eu chamo que é um cara que tem chama de mestre, que é o Toninho Cerezo. No terceiro gol do São Paulo contra o Milan, que ele dá aquele lançamento pro Milan, ele bate a bola do jeito que o Tele gosta. Então a bola bate e o Milan consegue antecipar, a bola bate no Milan e ele acaba fazendo o gol. Aquele gol que ele fez de costas, de costas. Então o lançamento é o jeito que o Tele batia na bola. E o Cerezo batia igualzinho. Já conhecia o Tele de 82, né? E aí, orientado, né? E o pessoal cobrinha d'água, pô, vou bater igual também, né? Aí batia, ele gostava. Quando não batia também, aí ele... Legal. É isso aí. Acho que um bom nome, Tele Santana, para tocar o hino. Bela escolha. Vamos para a aposta de ouro agora, né? Vamos falar um pouco de Olimpíadas em Los Angeles. O que você acha da seleção brasileira? Dá para trazer mais alguma medalha? Você fala do futebol, né? No futebol, porque sempre a última dá, gente sempre nem dá. participou, né? Sempre dá, Tem esse risco também, Sendo né? os atuais bicampeões mundiais, na última em Paris a gente não foi. Então, aí corre o risco. Mas eu acredito que o Brasil tem sempre condições, né?
Eu acho que se o Brasil fizer uma seleção com jogadores ali, até sub-23 ali, mais jovens, eu acho que até, mesmo assim, ainda tem condições de ganhar. Até pela qualidade dos clubes, formadores aí, por exemplo, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, são times formadores, é muito jogador, muito jogador. Se saber escolher de uma maneira correta e fazer um grupo de jogadores, o Brasil, eu acho que tem chance de ouro. Sempre chega forte para poder ganhar o ouro. E merecidamente, né? Porque a gente tem tanto talento aí, subaproveitado, né? Então, é por isso que eu falo, tem que ter uma pessoa que comande, que entenda, que consiga montar um conjunto de jogadores, um grupo de jogadores, que tenham um pouco de entrosamento, um pouco de força, de gana para poder ganhar. Se ele conseguir fazer isso, qualidade de jogador a gente tem. Isso, graças a Deus, o Brasil não tem esse problema. Agora, basta ter um comandante que saiba escolher bem os jogadores para poder fazer com que o Brasil ganhe. Legal. Ronaldão, vamos para um bate-bola, para um jogo rápido agora. Bora. Dos zagueiros da seleção, contemporâneos a você, quem foi melhor? Só vale escolher um, hein? Ricardo Rocha ou Ricardo Gomes? Bom, aí ficou muito fácil para mim, porque eu joguei com o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha? Opa, sim. Maravilha. Ricardo Rocha ou Moser? Nossa, aí a briga é feia. E aí? O Moser é outro monstro também, né? Mas ainda eu vou ficar com o Ricardo Rocha ainda. Ricardo Rocha, maravilha. Vou dificultar para você, hein? Ricardo Rocha ou Ronaldão? E agora? Bom, mas aí, já falei duas pro Ricardo Rocha, deixa uma para mim agora, né? Pois é, então... 2 títulos mundiais, né? Mas tá bom. Ronaldão. Legal, vou pegar pesado então. Ronaldão ou Aldair? Puxa, grande craque. Aldair. Aldair. Grande amigo, Alda. Aldair ou Júnior Baiano? Puxa vida. Aí eu acho que eu vou de Aldair ainda. Aldair? Tá. Pra finalizar então, Aldair ou Márcio Santos? Pode ser os dois? Os dois campeões mundiais. Os dois campeões mundiais, não tem como. Tem que escolher um entre os dois, tem que escolher um. Vira. Pô, aí vai dar Aldair ainda. Aldair, maravilha, bela escolha. Aldair, então, é eleito um dos melhores zagueiros da seleção brasileira pelo Ronaldão. Meu querido, a gente está indo para o último quadro do nosso programa, que é o momento histórico. O que mais te marcou nessa tua carreira vitoriosa do futebol? O que te emociona quando você lembra hoje? São tantas glórias, tantos títulos, mas o principal para você qual foi? Bom, não tem como falar um só. Imagina. Tem que ser no mínimo 2 para poder te dar uma resposta mais completa. Só vale um agora, escolhe um. Então eu vou ficar com a Copa de 94, porque eu lembro que antes de eu começar a jogar futebol, eu estava com uns amigos lá em São Bernardo, eu falei, um dia ainda vou jogar pela seleção brasileira, a gente vai ser campeão mundial. Uau! Então eu sonhei um dia. Como é importante sonhar, né? Coisa de criança, mas é uma coisa assim que... quando cheguei àquela final do mundo, aquele estádio lotado lá nos Estados Unidos, eu falei assim, eu sonhei com esse momento aqui tão especial, né? Então eu acho que o sonho de garoto acabou se realizando. Então eu acho para fazer a Copa do Mundo, eu acho que esse é o principal, porque eu lembro que marcou por causa da seleção de 82. Sim. E isso acabou marcando e quis, Papai do Céu, que eu estivesse numa final de Copa do Mundo sendo campeão mundial. Então eu acho que isso engajou a minha carreira inteira para buscar esse objetivo maior que foi a Copa. Maravilha. E que linda carreira. Isso aí. Meu querido, infelizmente nosso tempo encurtou. Te agradeço muito pela presença. Queria agora te pedir tuas considerações finais, se você quiser deixar teus contatos, tuas redes sociais. Fica à vontade, Ronaldão. Obrigado, Fábio. Só tenho a agradecer porque a gente bateu um papo assim descontraído para contar um pouco da história. Às vezes as pessoas mais jovens não têm a noção do que foi feito. Então, para eles eu deixo um grande abraço. Aqueles que gostam do esporte olímpico, futebol, creem nos seus sonhos, busquem os seus sonhos, acreditem em si e treinem bastante. Que com certeza aquilo que você almeja na sua carreira, você vai conquistar. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos, queridão. Valeu. Muito obrigado mesmo. Pessoal, essa entrevista na íntegra vai para o nosso YouTube, para o nosso canal no YouTube. Nós também postamos no Instagram. Nos sigam nas nossas redes sociais. O Instagram é caminhos_do_ouro. TikTok também. Nós postamos alguns shorts dessa entrevista. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo Caminhos do Ouro.